Talvez, enquanto você escuta esta voz, existe uma parte sua cansada. Não cansada fisicamente, mas cansada mentalmente. Aquele tipo de cansaço que nem dormir resolve. Porque o problema não está apenas no corpo, está no excesso. Excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de cobrança, excesso de comparação, excesso de ruído. E no meio deste caos silencioso, milhões de pessoas acordam todos os dias acreditando que o problema delas é preguiça. Elas olham para a própria vida, para os sonhos que nunca saem do papel, para os projetos abandonados, para a energia que desapareceu e começa a repetir frases perigosas dentro da própria mente. Eu sou um fraco, eu não tenho disciplina, eu começo e nunca termino. Tem alguma coisa errada comigo. Mas talvez o problema nunca tenha sido falta de força de vontade. Talvez sua mente esteja cansada de sobreviver em um estado de guerra todos os dias. Existe uma coisa que poucas pessoas percebem ainda. O cérebro humano não foi criado para o mundo moderno. Seu cérebro nasceu para silêncio, natureza, poucos estímulos, conversas reais, pausas matinais, ritmos humanos. Agora olhe ao redor. Luzes piscando, vídeos rápidos, notificações, propagandas, feeds infinitos, pessoa competindo por atenção 24 horas por dia. Sua mente nunca descansa completamente, nunca. E o mais perigoso é que você começa a chamar isso de normal. Talvez você já tenha vivido aquela cena silenciosa de madrugada. Você pega o celular só por 5 minutos, só para relaxar, só para distrair a cabeça, só para ver uma coisa rápida. Mas um vídeo chama outro vídeo, outro vídeo chama outro vídeo, outro vídeo chama outro. Quando você percebe, o céu já está clareando. E naquele silêncio estranho da madrugada, existe um vazio difícil de explicar, porque você esteve ocupado por horas, mas não construindo nada, nada. Nenhuma habilidade, nenhuma clareza, nenhuma paz, nenhuma direção, só estímulo. E quer saber o que é pior? No dia seguinte, você ainda culpa a si mesmo. Você chama isso de preguiça. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Na neurociência moderna, existe um conceito chamado sobrecarga cognitiva. Sua mente possui limites. Assim como a memória RAM de um computador, se você abre 50 abas ao mesmo tempo, o sistema trava. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, não é falta de potencial, é excesso de carga. Hoje, a atenção humana virou mercado. Grandes empresas disputam cada segundo de sua consciência. Tudo foi desenhado para capturar você. As cores, os sons, as notificações vermelhas, as cores rápidas, as recompensas instantâneas, o scroll infinito, tudo, porque a atenção gera dinheiro e quanto mais tempo você permanece preso nela, mais lucrativo você se torna. Percebe o tamanho disso? Você acha que está consumindo conteúdo, mas muitas vezes o conteúdo está consumindo você. Agora pense comigo. Como alguém consegue desenvolver clareza mental vivendo em um ambiente desenhado para destruir o foco? Como alguém consegue pensar profundamente num sistema construído para interromper pensamento o tempo inteiro? Talvez seja por isso que tanta gente sente que está ficando emocionalmente cansada. Não é apenas trabalho,
não é apenas rotina, é o excesso de estímulo sem silêncio. Seu cérebro nunca entra em descanso profundo, e uma mente sem silêncio perde profundidade. As pessoas começam a viver no automático, acordam no automático, comem no automático, pegam o celular no automático, reagem no automático e dormem no automático. E aos poucos param de pensar em si mesmas. Existe algo assustador acontecendo na sociedade moderna. As pessoas não refletem mais, elas apenas reagem. Se o algoritmo mostra raiva, elas sentem raiva. Se mostra medo, elas sentem medo. Se mostra comparação, elas se sentem insuficientes. E quase ninguém percebe que está sendo conduzido emocionalmente o tempo inteiro. Talvez a maior prisão do mundo moderno não tenha grades, talvez seja distração, porque uma pessoa distraída perde algo extremamente valioso: direção. Na programação neurolinguística existe um princípio interessante. Todo comportamento possui uma intenção positiva e talvez sua procrastinação não seja destruição, talvez seja proteção. Proteção contra o fracasso, proteção contra a pressão emocional, proteção contra esgotamento, proteção contra mais uma tentativa frustrada. Seu cérebro não quer destruir você, ele quer sobreviver. Isso muda completamente a forma de enxergar a própria mente, porque talvez você não seja fraco, talvez esteja operando acima do limite há anos. Durante muito tempo, vender a ideia de que a disciplina era sofrimento, como se vencer significasse violentar a própria mente diariamente. Dormir menos, produzir mais, nunca parar, nunca respirar, nunca descansar, mas o cérebro humano não floresce sob ameaça constante. Uma mente pressionada demais colapsa. Talvez por isso que tantas pessoas começam motivadas e em poucos dias desistem, não porque são incapazes, mas porque já estavam cansadas antes mesmo de começar. No método Voz Guiada eu percebi isso claramente. Muitas pessoas não travam no inglês por falta de inteligência. Eles travam porque emocionalmente já estão drenados. A consciência fala: eu quero aprender, eu quero mudar de vida, eu quero evoluir. Mas o inconsciente responde: eu não quero falhar de novo, eu não quero me sentir insuficiente, eu não quero desperdiçar mais energia. E quando essas duas forças entram em conflito, a procrastinação aparece como um escudo invisível. Existe uma guerra silenciosa dentro de muita gente. Uma parte quer crescer e outra parte quer sobreviver. E sobreviver cansa. Talvez agora você esteja começando a perceber uma coisa importante. Você não precisa se odiar para evoluir. Você não precisa transformar sua mente em inimiga. Você não precisa se destruir para se tornar disciplinado. Disciplina verdadeira não é punição, é alinhamento. Os maiores psicólogos modernos descobriram algo simples: mudanças pequenas, feitas constantemente, transformam vidas. Não é intensidade extrema, é arquitetura. É criar um ambiente onde o foco consiga respirar novamente. Existe um efeito psicológico chamado efeito Zeigarnik. Seu cérebro mantém abas abertas para tudo aquilo que ficou inacabado. Mensagens não respondidas, problemas mal resolvidos, metas abandonadas, pressões acumuladas, tudo isso continua consumindo energia mental silenciosamente. Por isso, tanta gente sente cansaço, sem entender de onde ele vem. Então talvez o primeiro passo não seja fazer mais. Talvez seja remover excesso, menos ruídos, menos distração, menos comparação, mais presença. Talvez 15 minutos de foco verdadeiro valham mais do que 2 horas de mente fragmentada.
Talvez pequenas vitórias reconstrói lentamente a confiança entre você e a sua própria mente. E talvez agora venha a pergunta mais importante desse vídeo. Quem está controlando a sua atenção neste momento? Você ou o ambiente ao seu redor? Porque quando alguém perde o controle da própria atenção, aos poucos também perde o controle da própria direção. Você não é máquina. Máquina funciona até quebrar. Seres humanos não. Então pare de chamar de preguiça aquilo que talvez seja apenas sobrecarga emocional, mental e digital. Pare de se atacar o tempo inteiro. Pare de acreditar que descansar é fracasso. Talvez sua mente não precise de mais pressão. Talvez precise de clareza, silêncio, presença. Talvez o verdadeiro luxo dos próximos anos seja conseguir pensar profundamente outra vez. Porque uma mente em paz consegue enxergar, uma mente em silêncio consegue refletir e uma mente consciente consegue escolher. E talvez, só talvez, o primeiro passo para recuperar sua vida seja recuperar sua atenção. Meu nome é Mr. Dantas e eu acredito que ainda existe saída para quem está disposto a despertar do automático. Porque quando você recupera a própria mente, você começa lentamente a recuperar a si mesmo.